Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. Na aula de hoje, nós vamos relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Também nós vamos salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar. No final da aula, nós vamos confirmar que o discipulado também pode ser feito com pessoas de outras culturas. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. 2, 3, já. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o 4º trimestre do ano de 2021. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Elienay Cabral. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela. Também nós temos no nosso site os slides da lição jovem. Fique conosco para nós estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e o versículo 41, que nos diz: E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo está fazendo aqui já a segunda viagem missionária. É por isso que diz aqui, confirmando as igrejas. Ele já tinha feito a primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Agora ele vai fazer a segunda viagem missionária com Silas e depois, mais à frente, ele vai levar também Timóteo. E por que Barnabé não vai na segunda viagem? Justamente porque na primeira viagem, o João Marcos, o seu sobrinho, ele abandonou-os no meio da viagem, voltando para casa. Na segunda viagem, Barnabé quis levar o seu sobrinho, mas o apóstolo achou por bem não levá-lo. Então, houve ali uma separação. Barnabé foi para uma parte juntamente com João Marcos e Paulo seguiu viagem com Silas e depois Timóteo também os acompanhou. O discipulado cristão forma discípulos, diz a verdade prática, forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O discipulado ensina o novo convertido como ele deve se comportar diante da sua família, no seu trabalho e também no convívio com as outras pessoas na sociedade, entre os seus amigos, enfim. O discipulado ensina uma vida cristã, como devemos nos comportar de uma forma cristã, que adore, que louve a Deus com o nosso comportamento, com o nosso falar, com o nosso ser, enfim. O discipulado nos discipula, nos ensina a ser cristão. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, também capítulo 20, versículos 1 a 4. A introdução da nossa lição, o equilíbrio da pregação com o ensino da palavra.
deve haver um equilíbrio. Conforme vamos pregando e as pessoas vão se decidindo a Cristo, também devemos discipular estes que vão chegando na igreja. Paulo pregava o evangelho e ensinava a igreja como se comportar como cristão verdadeiro. Paulo tanto pregava quanto ensinava aqueles que estavam se decidindo por viver uma vida em Cristo Jesus. Eles precisavam serem discipulados, serem ensinados a viverem como um cristão verdadeiro. O apóstolo Paulo seguiu os exemplos e mandamentos de Cristo. Como ele fazia? Ele ensinava os recém-nascidos na fé. Paulo ia ensinando aqueles que vinham crendo, recebendo Jesus na sua vida. Paulo os ia ensinando como se comportar como cristão. O pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre das Assembleias de Deus no Brasil, ele sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. Ele sempre deu esse ensino, como ensinar. Nos ensinou como ensinar, confirmou como ensinar, nos ajudou como ensinar sistematicamente a Bíblia para os novos convertidos que vão chegando na igreja local. O melhor espaço para isso é a escola dominical, onde os alunos participam da escola bíblica dominical, onde os alunos também fazem as suas colocações, também tiram as suas dúvidas e não levam nenhuma dúvida para casa, porque todos têm a oportunidade de participarem da escola bíblica dominical e assim eles vão aprendendo como serem verdadeiros cristãos. Nesse espaço ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. O primeiro tópico da nossa lição, Paulo e o discipulado bíblico. O primeiro item, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Então essa era a base. Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que vão crendo no Evangelho, vocês devem ensiná-los, vocês devem discipulá-los. Depois os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Como vocês devem discipular? Ensine eles guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, o que vocês vão ensinar para eles? Ensine aquilo que eu vos ensinei. Ensine eles guardar aquilo que eu vos mandei guardar. E é isso que nós devemos fazer: ensinar a palavra de Deus aos novos convertidos, de forma que eles aprendam, de forma que eles conheçam, saibam como se comportar diante da sociedade. O cuidado dos apóstolos em cuidar dos cristãos, ou seja, dos novos cristãos. Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as escrituras, ou seja, a doutrina, a oração, a prática da comunhão, do serviço, faziam parte do programa de discipulado da igreja. Os apóstolos tiveram o cuidado de cuidar dos novos cristãos
que chegavam em massa recebendo Jesus como Salvador de suas almas. Paulo, o discipulador, é o segundo item do primeiro tópico. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto, foi um discipulador diferente. Por que ele foi diferente? Porque ele tinha uma experiência única na sua vida. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Então veja que Paulo, ele recebeu Jesus na sua vida. Em seguida, ele quis conhecer Jesus, ele quis ser discipulado. E aí então ele vai para as regiões da Arábia, no deserto da Arábia, onde havia várias escolas, e ali Paulo foi discipulado, aprendeu, refletiu, entendeu por 3 anos ali na Arábia, e depois então ele prosseguiu, dando continuidade ao seu ministério. É o que ele disse aqui em Gálatas 1, 15 a 17. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo veio então para Damasco, e em Damasco ele evangelizou até que o perseguiram querendo o matar, e ele então fugiu para Jerusalém. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ele sabia, porque ele viveu a tradição judaica, ele sabia das condições de como deveria se comportar ali como judeu, ele conhecia muito bem, e por isso para ele foi um grande desafio. Agora, ele que viveu a lei, que participou da lei, que foi zeloso pela lei, pela tradição, agora ele anunciar Jesus, anunciar as boas novas, as boas notícias do Evangelho para os judeus, para Paulo era um grande desafio. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Nas cartas que Paulo escreveu, ele deixa expressar ali o seu compromisso com os novos crentes, o seu compromisso com a igreja, a sua submissão a Deus em receber essa missão para ensinar, para pregar e para discipular, para plantar igrejas. Então, Paulo, ao longo de suas cartas, nós vemos então esse compromisso, nós vemos como ele se expressa então em suas cartas, tendo o compromisso de pregar o Evangelho e ensinar a igreja do Senhor Jesus. Existe doutrina no discipulado, mas há também prática coerente à doutrina. Ou seja, o discipulado ensina, mas para que esse ensino seja válido, é necessário a prática coerente daquilo que se aprende. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. O discípulo participa das aulas teóricas, aprende a palavra de Deus ouvindo, mas é lá no seu trabalho, diante da sua família, na sociedade, que ele vai demonstrar, que ele vai expressar na prática, com o seu comportamento, tudo aquilo que aprendeu. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã
deve apresentar uma integração. Doutrina e prática deve estar integrado, ou seja, integrado na vida do discípulo. A metodologia de Paulo para o discipulado. De que forma, como Paulo pregava, qual era o seu método de pregação e de ensino. Então Paulo pregava o evangelho. Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As pessoas vinham para Jesus. As igrejas eram plantadas a partir daqueles novos crentes que iam recebendo Jesus na sua vida. Depois o apóstolo Paulo discipulava esses novos convertidos. E enquanto ele discipulava, ele então fazia obreiros, porque o Espírito Santo lhe apontava, lhe direcionava, lhe orientava quanto àquele que deveria ficar ali cuidando da igreja, porque ele tinha que sair e plantar outras igrejas, mas naquela igreja ficaria alguém ali cuidando da igreja, ensinando e discipulando também. Em seu ministério vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Se nós lermos a carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 16, nós vemos ali muitos cooperadores, muitas pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo na missão, tanto de pregar quanto de discipular. Aqui o comentador da lição, ele traz alguns: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais, como o Epafrodito, como Ananias, que não é citado também, Barnabé, que também não é citado aqui, e outros que ajudaram Paulo nesse ministério tanto de pregar quanto de discipular. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Paulo não era aquele que apenas ensinava e depois saía, não, ele tinha uma amizade, ele tinha uma comunhão com os crentes e também com os seus obreiros, com os seus cooperadores, com os seus trabalhadores. E aqui nós trazemos uma lição para nós, que nós devemos também ser assim. Devemos manter comunhão com os irmãos, devemos manter uma comunhão também com aqueles que nos ajudam a fazer a obra de Deus. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, pessoas idôneas, pessoas que amem o Senhor, que amem a igreja do Senhor ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então as pessoas que ajudam a discipular, a pregar o evangelho, devem ser pessoas que se entregam à obra de Deus, que têm um compromisso com a obra de Deus e que amem, devem amar a Deus, amar Jesus, amar o Espírito Santo, amar a Deus, amar a obra de Deus, amar a igreja, amar os irmãos. O segundo tópico da nossa lição: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O primeiro item: a pregação, o ponto de partida. O ponto de partida do apóstolo Paulo, ele deixou claro ali: a pregação do evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Então esse é o ponto de partida para trazer almas para o reino de Deus. O evangelho precisa ser pregado ousadamente no poder do Espírito Santo. A palavra de Deus por si só, ela tem a unção de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder. Ela deve ser pregada
com poder também. Aquele que vai pregar, aquele que vai ensinar, deve também ter poder na sua vida, deve ser cheio do Espírito Santo, deve ser mais ousado em ensinar, em pregar, para que a palavra de Deus, de uma forma gloriosa e poderosa, possa adentrar na vida daquele que está ouvindo, tanto o ensino quanto a pregação. A partir da ordem de Cristo para pregarem cheios do Espírito Santo, a igreja avançou no seu crescimento. Pedro se levantou cheio do Espírito Santo, revestido de poder, e pregou o Evangelho. Quase 3.000 almas recebeu Cristo como Salvador. No capítulo 4 do livro de Atos, ele faz uma outra pregação e quase 5.000 recebe Jesus como Salvador. A igreja teve um crescimento glorioso, sem falar de Filipe, que saiu para pregar em Samaria, sem falar de Estevão, que fez uma gloriosa pregação no Sinédrio. Depois Paulo se levanta e começa a fazer as suas viagens missionárias cheios do Espírito Santo e ganhar almas para o reino de Deus. Então, a ordem de Jesus está em Atos 1:8. Ele diz: recebereis poder, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2:47, a igreja estava feliz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então sempre o Senhor acrescentava, com uma pregação de poder, com o cuidado que os apóstolos tinham com a igreja que vinha para o Senhor. O segundo item, o ensino. Fazer discípulos. Ensinar é fazer discípulos. Foi a ordem de Jesus. Ide, ensinai, fazei discípulos. Em Atos 2:42-47, nós vemos quando começa o discipulado. O discipulado ele começa logo quando as pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Ali começa o discipulado. Já existe pessoas agora para ensinar, porque elas receberam o Evangelho. Agora vamos plantar a palavra de Deus na vida dessas pessoas. O ensino, o discipulado. Essas vidas salvas por Cristo são as sementes plantadas pela igreja que germinou e nasceu. Então, a semente da palavra de Deus foi plantada na vida dessas pessoas, ela germinou, nasceu e agora essa pessoa precisa ser discipulada. Lembre-se que Pedro anunciou Jesus Cristo e o resultado qual foi? Quase 3.000 almas receberam o Salvador. Logo após, os apóstolos de Cristo ensinavam os novos convertidos a Cristo, porque tinha novo convertido, tinha pessoas que receberam Jesus. Essas pessoas precisavam ser ensinadas assim como Jesus mandou eles fazer. E mandou também a nós. Paulo observou rigorosamente esse princípio e ele aplicava então nos novos discípulos que vinham a Jesus Cristo a partir de sua pregação. É também o que nós devemos fazer. Devemos ter cuidado no discipulado. Devemos discipular, ensinar. Nós somos discipulados ainda e vamos ser discipulados até Jesus voltar. Continuemos sendo discipulados, sendo discípulos, aprendendo todos os dias como melhorar como obreiro, como ensinador, como pastor, como crente em Jesus Cristo, como adorador de Deus. Nós sempre estamos aprendendo, sempre somos discípulos de Cristo Jesus.
pregação e ensino é o terceiro item da nossa lição. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. Também é um local em que pessoas vão ser atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Então, na nossa igreja local, a igreja local é um lugar onde nós pregamos a palavra de Deus. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Dentro da igreja também nós fazemos missões. Nós não fazemos missões fora da congregação, fora do templo. Dentro do templo também nós fazemos missões, porque existem aqueles que discipulam. Às vezes eles não saem para as ruas para evangelizar. Às vezes não são pregadores da palavra de Deus em públicos, nas ruas, enfim, mas são ensinadores. O Senhor deu esse dom para eles discipular. Vão de casa em casa, fazendo visita às pessoas, mesmo na igreja, na escola dominical, ensinando as pessoas. Dentro da igreja também fazemos missões, porque todos aqueles que saem para as ruas, que saem evangelizar, que pregam o evangelho, enfim, todas essas pessoas aprenderam onde, se não for dentro da igreja? Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar, para formar, para fazer o caráter cristão. Crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos aprendem na escola dominical e depois vai imitar a Cristo Jesus em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. O terceiro tópico da nossa lição: o discipulado com pessoas de outras culturas. O primeiro item: a pregação para os seus irmãos. Os apóstolos pregavam aos judeus nos templos e nas sinagogas. Uns recebiam a palavra, porém outros a rejeitavam. O desejo dos apóstolos era que seus irmãos recebessem a palavra de Deus, recebessem as boas notícias do Evangelho, mas apenas uns recebiam, outros rejeitavam. Para os judeus era complexo aceitar o fenômeno da conversão e deixar a prática da lei de Moisés. Em Atos 6:1, nós vemos aqui a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, também o concílio de Jerusalém. Nós vemos aqui, então, as culturas convivendo com a situação do Evangelho naqueles dias. Em Atos capítulo 6 e o versículo de número 1, vamos ver o que está escrito aqui em Atos 6:1, que nos diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos, ou seja, aqueles que falavam a fala grega, contra os hebreus, que falavam o hebraico e o aramaico. Falavam o quê? Eles faziam uma murmuração, uma reclamação, diziam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Depois nós vemos na casa de Cornélio, 10 de Atos, nós vemos aqui que o apóstolo Pedro pregou a palavra de Deus, pregou o evangelho na casa de Cornélio, e depois vai haver aqui um derramamento do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Diz assim a palavra de Deus em 10 de Atos, e dizendo, 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo também estava sendo derramado entre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Veja que há aqui sempre mistura de culturas. Também Atos capítulo 15, o versículo 1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então vai haver então uma reunião, e nessa reunião de assembleia, nesta conversão de assembleia, ficou então tratado. Vamos ver aqui o tratado no versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da fornicação, das quais bem fazeis se vos guardardes. Então, nós vemos aí esta mistura de culturas. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja, que crescia de uma forma maravilhosa. A expansão para os gentios é o segundo item. Então, esta expansão, ela houve a partir da ordem de Cristo, quando Cristo disse: vocês recebam o poder de Deus. Eles foram para o cenáculo, aguardaram ali a promessa de Jesus Cristo, o revestimento de poder, conforme Lucas 24, 49. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a se expandir, a crescer. Eles não ficaram só em Jerusalém, mas também foram para a Judéia e Samaria, assim como Jesus disse, e até os confins da terra. E aqui nós podemos aplicar para os nossos dias. Jerusalém é onde você está. Judéia e Samaria são os locais próximos de você, e depois os lugares distantes. Nem todos estão preparados para irem a lugares distantes, mas muitos estão preparados para pregar o evangelho na sua casa, entre a sua família, com os seus parentes, para os seus vizinhos. Outros se preparam um pouco mais e vão até as cidades vizinhas, a lugares um pouco mais distantes. Enfim, a conclusão de tudo isso é que nós devemos pregar o evangelho em todo lugar. A igreja prega em todo lugar. Uns estão em Jerusalém, outros estão na Judéia e Samaria, e outros estão nos confins da terra, pregando o evangelho a toda a criatura. A igreja não poderia fugir dos gentios. O ensino neotestamentário ensina que a igreja é una. A igreja, ela tem essa natureza, ela é una, porque é a igreja de Jesus. Jesus disse em Mateus 16 e 18: eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não é uma placa de igreja, não é um nome. A igreja de Jesus, ela está situada em toda a terra, em todos os locais, em todos os lugares. A igreja de Jesus é uma igreja invisível. Por quê? Porque só Jesus conhece aqueles que são seus. Você é de Jesus? Jesus conhece a sua igreja. Então a igreja, ela é una. Ela é formada de
judeus e gentios, ou seja, judeus e todos aqueles que não são judeus. Assim é formada a igreja. Quem eram os gentios então? Eram todos os povos que não eram judeus. Nosso Senhor levantou um homem tenaz, um homem valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Quem era este homem? O apóstolo Paulo. Em Atos 9, 1 a 9, 26, 14 e 18, nós vamos ver em 9, 1 a 9, ele se convertendo. 26, 14 e 18, ele dando testemunho da sua conversão. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Paulo era um homem preparado para pregar em qualquer lugar onde ele entrasse, diante de pessoas pobres, diante de pessoas nobres. Paulo pregava em todos os lugares a palavra, o evangelho de Jesus. Atos 9:6, nós vemos aqui a sua conversão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então veja que Paulo aqui se entrega já para o trabalho, para fazer o trabalho do Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E Paulo então vai cumprir o seu ministério, fazendo então discípulos por onde ele passava, plantando igrejas em todos os lugares, e chegou até o final da sua vida pregando o evangelho, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O terceiro item do terceiro tópico: o discipulado numa cultura diferente. Devemos nos preparar para pregar o evangelho em culturas diferentes. Você que ainda é jovem, se prepare, procure falar diversas línguas, para que você esteja preparado de uma forma que Deus possa te usar em lugares diferentes, em várias culturas. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria incompatíveis com o evangelho. Mas quando o evangelho entra, a cultura pecaminosa se acaba. Tudo aquilo que é pecado se acaba, porque o evangelho chegou. Quando o evangelho chega, chega Jesus. E quando Jesus chega na vida do homem, na cidade, na casa, na família, então muda-se a cultura, porque tudo aquilo agora é transformado pelo evangelho. Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus. Com Paulo aprendemos que a proporção que observemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada também para desejar as coisas mais nobres e que glorifica a Deus. Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a proporção que observemos o evangelho, que vamos conhecendo mais o evangelho, que vamos nos chegando mais a Cristo, a nossa forma de pensar, a forma de pensar do discípulo, a forma de pensar do cristão também vai mudando, vai sendo transformada pelo poder do evangelho, e ele vai ainda mais se dedicando a Deus, em glorificar o seu nome, em adorar ao Senhor, em realizar a sua obra. Na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico que se resume aos novos na fé. Mas será que somente os novos da fé devem ser só eles discipulados? Porém, o discipulado, como processo de educação cristã, não deve ser resumido a este grupo de novos cristãos, porque eu também
preciso ser discipulado, você também precisa ser discipulado. Nós vivemos uma vida toda sendo discipulado, ou seja, aprendendo como nos comportar diante de Deus mais e mais, aprendendo como fazer a obra de Deus de uma forma que glorifique o seu nome, de uma forma que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. O discipulado é mais que uma aula, é mais que um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo, às vezes sacrificial. É sempre ensinar, sempre falar, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos crescendo mais e mais no Senhor. Então, é um trabalho de acolhimento, de integração, de acompanhamento, de aconselhamento, de orientação espiritual. Não é um trabalho que você começa hoje e termina amanhã. Não. Às vezes leva muito tempo e a nossa vida toda nós somos discipulados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nessa lição aprendemos que o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Então, primeiro pregamos, ganhamos almas, e aí começa então o discipulado, o ensinamento aos novos cristãos. Ele também nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de cultura completamente opostas à nossa. Ou seja, devemos nos preparar para discipular não só as pessoas que pertencem à nossa cultura, mas também outros que vêm de uma outra cultura. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Aprendemos que o Evangelho deve ser pregado com sabedoria, mas também com poder, porque o Evangelho, quando chega, ele destrói o pecado, acaba com o pecado, porque chega o Evangelho, chega Jesus. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Quem faz isso? O Espírito Santo, conforme João 16:8, é ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.